Daniel capítulo 1. Encontrou, diz amém. Obrigado. Diz assim o texto bíblico: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Misael e Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permanecem diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos ler esse versículo juntos aqui. E Daniel, vamos ler, eu falo e vocês vão repetir. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Senhor, fala conosco, essa é a tua palavra. Fala ao nosso coração. Abre o nosso entendimento para escutar a tua voz, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Pode aumentar um pouquinho o teclado aqui, que eu gosto do som do teclado. Queridos, Daniel é um dos grandes profetas da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus que era necessário que a igreja lesse o livro de Daniel. O próprio Jesus falou: quem lê Daniel, que entenda Daniel. O indicativo do nosso Senhor Jesus para ler Daniel e entender o livro de Daniel. E é interessante que quando nós começamos a ler o livro de Daniel, a Bíblia mostra já logo no primeiro capítulo que aconteceu algo ruim. É um livro que já começa com notícias ruins. O livro de Daniel é um livro que começa com notícias ruins. A Bíblia fala que existia um rei, chamado Joaquim, que estava governando Judá. E há muito tempo antes de Joaquim, o povo de Deus veio roubando do Senhor anos sabáticos. Cada 6 anos o povo trabalhava. No 7º ano não era para trabalhar, não era para plantar, era para deixar a terra produzir por si só e o povo colher do fruto da terra. Mas o povo foi desobedecendo ao Senhor durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, até completar 70 anos roubados do Senhor. Então veio o cativeiro, chamado de cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico, ele foi algo terrível. E o livro de Daniel está retratando agora sobre este cativeiro. O rei Joaquim estava como rei de Judá. Esse rei Joaquim reinou por 11 anos em Judá. E ele foi desobediente à voz do Senhor. Joaquim fez aquilo que desagradava ao Senhor nosso Deus. E ele achava que ia continuar andando em seus caminhos errados, desobedecendo à voz do Senhor, e não ia acontecer nada. Por 11 anos Joaquim, ele foi reinando e desobedecendo à voz do Senhor, até que o profeta Jeremias, um outro profeta, profere uma profecia contra Joaquim e fala: olha, você precisa se consertar. Ele não dá ouvidos ao Senhor, ele é desobediente, e o cativeiro vem. E Daniel está aqui nesse momento, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor entrega nas mãos do rei da Babilônia o rei Joaquim. Olha que coisa terrível. O próprio Deus de Judá entrega o seu servo na mão do rei da Babilônia. É uma situação até difícil de entender, não é, pessoal? Sim ou não? Deus entregar Joaquim nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, porque Joaquim era um servo desobediente à voz do Senhor. Quão terrível é desobedecer à voz do Senhor. E uma coisa me chama a atenção no versículo 2 do capítulo 1, que a Bíblia diz que eles pegam os utensílios da casa do Senhor e levam os utensílios da casa do Senhor para a casa do Deus de Nabucodonosor. É colocado dentro da casa do rei Nabucodonosor os utensílios da casa do Senhor. No meio dos utensílios ali estavam os vasos da casa do Senhor. E você é um vaso de Deus. Daí nós tiramos uma palavra de Deus, que nós não devemos ser usado para as coisas do mundo.
A palavra de Deus diz que os vasos da casa do Senhor, já é um indicativo que os vasos da casa do Senhor devem ser usados na casa do Senhor. Vaso de Deus não é usado para as coisas do mundo. E agora os vasos de Deus estavam na casa de um Deus estranho por causa da desobediência de uma autoridade, de um homem de autoridade chamado Joaquim, o rei de Judá. E no meio daquele cativeiro são levados vários jovens. E o rei, ele dá uma ordem e fala assim: olha, eu preciso que vocês tragam para mim desse povo de Judá os jovens que não tenha defeito algum, jovens que sejam formosos de aparência, jovens que sejam instruídos em toda a sabedoria, jovens sábios em ciência, jovens entendidos no conhecimento, jovens que tenham habilidade de viver e de ser ensinado no palácio do rei. Babilônia não quer qualquer tipo de pessoas, não quer alcançar pessoas que não estão nem aí para as coisas do Senhor, mas Babilônia quer alcançar pessoas formosas do Senhor. E aqui está cheio de gente formosa, amém? O mundo quer nos alcançar, ele quer nos alcançar. O mundo quer alcançar a formosura do povo de Deus. Conta o cantor Daniel Samuel que existia uma menina chamada Teresa. Era uma menina muito bonita, vivia na igreja, cantava na igreja, louvores ao Senhor. Todo mundo se alegrava quando Teresa cantava. Mas chegou um dia, entrou um rapaz bonito do mundo, com capinha de cordeiro, mas era lobo mau. E ele encontra com Teresa e faz juras de amor para Teresa, leva a Teresa embora da igreja, e ela passa alguns dias com aquele amor, se deliciando na carne. E depois de alguns dias, da hora de Teresa voltar para sua casa, ele escreve uma carta para Teresa e fala para Teresa: Teresa, quando você chegar em casa, você leia a carta. E essa menina leva essa carta embora, e quando ela chega em casa, ela abre a carta, e quando ela lê aquela carta, no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. Teresa contraiu essa doença e agora Teresa foi destruída. Então o mundo às vezes busca você que é formoso, você que é uma jovem formosa, para tentar alcançar a sua vida e te destruir. Pessoas que têm instrução, porque o servo de Deus, ele tem instrução. Nós temos acesso ao maior livro de sabedoria, que é a palavra de Deus. Não existe outro livro maior que esse aqui. A maior instrução que existe no mundo está aqui nesse livro, a Bíblia Sagrada, e nós temos acesso a esse livro. O inimigo quer alcançar as pessoas que são instruídos, são formosos, pessoas que têm sabedoria, e destruir essas pessoas, tirar dela o entendimento das coisas, o conhecimento que foi adquirido, e quer levar essas pessoas para viver num palácio onde os costumes, onde os deveres, onde os prazeres não são as coisas de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de batalha, e é uma batalha mental. É uma batalha mental que nós vivemos hoje. É um ataque direto à identidade da igreja. O inimigo está tentando atacar a identidade da igreja. É interessante que o rei, ele determina. A Bíblia diz em Daniel 1:5 que o rei determina qual é a comida que aqueles servos, aquelas pessoas, que esses homens, que esses jovens iriam comer. Ele determina a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. É isso que o inimigo quer fazer, através das redes sociais, através das mídias sociais, e colocar sobre a vida das pessoas a comida que as pessoas devem comer. E muitas das vezes não é comida boa. Não é comida boa. Ali o rei fala: vocês vão comer da minha comida, vocês vão beber da minha bebida. Talvez poderia ser uma comida muito boa aos olhos humanos, talvez poderia ser uma bebida muito boa, mas não era aquilo que Deus tinha para o servo dele. E uma coisa que eu entendo quando eu leio esse versículo 5, e nós precisamos entender aqui nesse versículo 5, quem nos dá o nosso alimento, o nosso pão de cada dia, é o nosso Deus, não é Satanás. Quem coloca o pão na nossa mesa é o nosso Deus. Às vezes o servo de Deus fica tão ansioso que ele vai lá pegar um pratinho de lentilha que
não é de Deus para a vida dele, é o inimigo que está trazendo para a vida dele. Ele vai lá pegar aquele pratinho, não é o bom, não é o que Deus tem para ele, não é o que Deus tem para nós. O Senhor é que nos dá o nosso alimento. Tem coisas que o inimigo oferece para a gente, que é para nos distanciar de Deus. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos e enxergar aquilo que é de Deus para a nossa vida. E aqui entre esses jovens, a Bíblia diz que estava ali entre os jovens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles chegam ali, a Bíblia diz que o chefe dos eunucos, ele fala assim: olha, nós vamos trocar os seus nomes, porque Daniel quer dizer, o meu Deus é o Deus da justiça, o Deus do juízo. Não, esse nome não vai dar certo em Babilônia. Vamos trocar o seu nome, Daniel. Vamos trocar o seu nome para Beltesazar, é o servo da casa do rei, do Deus Bel. E assim ele vai tentando trocar o nome de cada um. Quando se fala de trocar nome, está trocando de identidade. É isso que o mundo quer fazer, é isso que o inimigo quer fazer. Trocar a nossa identidade de servo de Deus, trocar a nossa identidade de cidadão do céu por uma identidade carnal e mundana. É isso que o chefe dos eunucos falou para Daniel, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Trocar nome, trocar identidade. Crente tem que ser crente. Crente é servo de Deus e ninguém pode trocar sua identidade. Amém? Ninguém tem o poder de trocar sua identidade, porque quem carimbou em você o RG celestial foi Jesus de Nazaré. Ele carimbou em sua vida o RG celestial. A sua identidade não pode ser mudada. Você não pode andar como o mundo anda. Crente não fala como o mundo fala. Crente não vive como o mundo vive. Crente, ele tem um modo diferente de viver. Crente, ele anda em outro ritmo, em outra bateria. Ele anda diferente do mundo. E a palavra de Deus continua dizendo que Daniel, aquele jovem de aproximadamente 17 anos de idade, ele coloca no seu coração: eu não quero contaminar com a comida de Babilônia. Babilônia tem comida todo dia, tem fartura. Eu preguei aqui semana passada. Tinha um poderoso, a história diz que Babilônia tinha um poderoso sistema de irrigação dentro da sua cidade. As colunas de Babilônia eram de 30 metros de altura, passavam 2 carruagens em cima da muralha de Babilônia. É um lugar poderoso, é um lugar que tinha capacidade de ficar ali dentro da cidade durante 20 anos, ter alimento durante 20 anos, plantando, recultivando. Era uma cidade poderosa, e ela queria implantar sobre Daniel a comida, a porção de Babilônia. Mas o servo de Deus, ele não come pão que vem da mesa de Satanás, mas nós comemos o pão da vida. Daniel falou: eu não quero me contaminar. E você tem a opção, você tem a escolha. Nós temos a escolha de dizer: eu não quero me contaminar com esse mundo. Eu sou diferente deste mundo. Amém, igreja? Daniel propõe no seu coração, e ele pede ali o chefe dos eunucos. E a Bíblia diz no versículo de número 9 que Daniel, ele alcança graça e misericórdia diante do servo dos eunucos. Sabe, graça. Talvez Daniel não merecia receber esse favor imerecido, porque Daniel foi levado como escravo, mas Deus estava no negócio, irmão. Às vezes nós estamos no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, no olho do furacão, mas Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Tem um panfleto de evangelismo que conta a história das pegadas na areia. A pessoa estava caminhando durante a vida, e quando ela chega até um determinado ponto da vida, ela olha para trás, ela observa que durante aquelas pegadas na areia, ela observa que em alguns momentos só tinha um par de pegadas na areia. E aquela pessoa vira para Deus e fala: ó Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eu noto que as pegadas na areia, quando só tem 2 pegadas, em vez de ter 4, só tem 2. Foram os momentos mais difíceis da minha vida. E o panfleto diz assim, que o Senhor responde para essa pessoa: olha, querido, nos momentos mais difíceis da sua vida, que você vê 2 pegadas, são os momentos que eu te carreguei no colo. Às vezes a gente pensa que eu estou sozinho, pastor, o Senhor me abandonou. Não, irmão, o Senhor está te carregando no colo. Ele cuida de você, porque você é um filho amado do Senhor.
Aleluia! Você é um filho amado do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que Daniel alcançou graça e misericórdia. E o versículo de número 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. E não observa aqui que a palavra está mostrando que existe um sistema opressor. Existe um sistema opressor para desqualificar a nossa fé. Não teve agora na Olimpíada que o atleta não pôde representar Cristo lá? Quem viu nas reportagens? O atleta não pôde representar Cristo na Olimpíada, mas pôde sim blasfemar da Santa Ceia do Senhor na abertura da Olimpíada. Quem viu isso aí? Então é um sistema opressor para amassar a nossa fé, para tentar nos calar. Mas nós não podemos nos calar diante do sistema opressor. Deus está te chamando para você levantar a tua voz e se manifestar de alguma forma. Amém, igreja? Hoje está tão fácil de se manifestar. Quem pode dar glória para Jesus? Glória, glória. Pelo menos uns 3 glória para Jesus aí. Está tão fácil de se manifestar, sabe? Você tem um celular que a poucos cliques que você dá no celular, você manifesta a sua posição de servo de Deus, de serva de Deus, e marca a geração, marca o seu bar, marca as pessoas que são conhecidas de você. Aqui existe um sistema opressor e hoje também existe. E Daniel fala com aquele homem, ele fica com medo, mas em seguida ele dá oportunidade a Daniel. E a Bíblia diz que Daniel pede: me dá 10 dias, me permita 10 dias de teste. Se nós não estivermos melhor que os nossos companheiros, aí tudo bem, mas me dê 10 dias. Sabe, às vezes é isso, o inimigo quer colocar alimentos que não são de Deus na nossa vida. Hoje está muito fácil de acessar alimentos que não são de Deus. Mas Daniel falou: não, eu quero me alimentar com a comida que não é a comida de Babilônia. O que é a comida de Babilônia, pastor Moisés? A comida de Babilônia está um acesso aqui a poucos cliques. Comida de Babilônia está aqui, ó. Tem redes sociais. Proibido usar? Não, mas tem que tomar muito cuidado. É um caminho para coisas erradas, para uma vida de pecado. É comida de Babilônia. É a rodinha dos escarnecedores. São pessoas que não temem ao Senhor, e às vezes o crente chega lá, senta no meio da roda e ri e brinca. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para estar ali no meio da rodinha. Aí, para ser, como se diz, fazer parte do movimento, eu me adequo à linguagem, falo palavras que não são de Deus, porque eu estou no meio do bolinho. Não, Deus não nos chamou para isso. Nós somos separados, amém? Nós somos santos, amém, igreja? Quem é santo de Deus, ele levanta a mão e fala: eu sou santo de Deus. E a Bíblia diz assim: ora, a esses 4 jovens, depois que eles determinam, eu vou comer, não vou comer a comida de Babilônia. Versículo 17: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Está vendo? Daniel aqui no primeiro capítulo já recebeu o dom de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de entender as visões. Não foi lá na última hora. Sabe, uma coisa a gente percebe, Deus ele tem, presta atenção nisso que o pastor vai te falar. A vida, a sua vida é como se fosse esse piso aqui pretinho, esse degrau aqui. Imagina esse degrau pretinho aqui. É como se fosse a tua vida. E aí Deus manda você subir nesse degrau, que aqui é o propósito de Deus para você. E você anda, sobe no propósito e começa a andar. Aí de repente, por alguma coisa da vida, alguma coisa, eu saio do propósito do Senhor. Só que eu continuo andando. E aí eu penso que quando eu chegar nesse momento, eu posso subir aqui no propósito e continuar esse pedacinho. Quando eu chego aqui, Deus não permite. Fala: ah, meu servo, não, você vai voltar aqui onde você parou. Aí eu volto aqui, subo aqui 2 passinhos para frente, volto lá atrás. Só que tem um problema,
que às vezes a gente não entende, não percebe, é que esse tempo que eu caminhei passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e eu perdi tempo no mundo. E daí a pouco um propósito que Deus tinha na minha vida de ser executado durante 20, 30, 40 anos, por eu ter saído do caminho e tentado andar em outro caminho, depois entrar lá na frente da fila, eu perdi tempo. Eu já não terei tanto tempo mais de me empenhar nas coisas de Deus e na vontade de Deus. Está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo? Não saia do propósito, é só problema. Quando eu saio do propósito, eu ando fora do propósito, eu não vou conseguir furar a fila. O Senhor vai me fazer voltar de novo aonde eu tinha que estar. Pesado, hein, pastor Moisés? É pesado, mas é verdade. E vou te falar, proposta não vai faltar, viu? Não vai faltar proposta. O inimigo vai batalhar o tempo todo para te tirar do projeto. Você já viu como é que é difícil ficar com a mente firme? É fácil ou difícil, gente? Difícil demais. Difícil demais firmar a mente. O inimigo faz um monte de coisa e às vezes ele vem até como um anjo de luz. Fala, olha a proposta, a bênção de Deus diante de você, e às vezes é para te tirar de uma palavra que Deus já te deu, já te direcionou. E às vezes nós damos bobeira e saímos daquilo que Deus determinou, que sonhou para a gente, é o projeto de Deus para a nossa vida. Aí a gente sai daquilo, e o tempo que caminhamos fora do projeto, aquilo é tristeza, é angústia, é problema em cima de problema, porque nós estamos fora daquilo que Deus determinou. Nós precisamos fazer como Daniel fez aqui. Eu não quero alimentar dessas coisas, eu não quero mais a minha vontade, mas eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero o alimento de Babilônia, eu quero o alimento de Deus, porque depois de 10 dias eu vou estar mais forte. É isso que diz a palavra. Quando eu estou focado no propósito, na missão que Deus me deu, eu estou focado, eu vou ficar mais forte. Estamos perdendo tempo quando eu saio do propósito. Entende isso, querido? Quando eu saio do propósito, eu não estou vivendo, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou gastando meu tempo de coisas que eu não deveria gastar. E é melhor a igreja entender, como Daniel desde novo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu esteja, Senhor? Onde o Senhor quer me colocar? Entende, igreja? Pergunta para Deus: Senhor, onde o Senhor quer me colocar? A Bíblia diz: e no final dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Versículo 19: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Sabe? O Senhor é que honra a gente. É o teu Deus que te honra. É Ele que abre a porta. O texto diz assim, a palavra diz que: eis que tenho posto uma porta aberta diante de vós. É o Senhor que abre a porta, e é Ele também que fecha a porta. Às vezes Ele fecha a porta e eu fico insistindo: irmão, como que eu vou abrir uma porta que Jesus fechou? Eu não tenho poder para abrir porta que Ele fecha. Então é melhor perguntar: Senhor, onde é a porta que o Senhor quer que eu entre? Porque a porta que Ele fechou eu não entro. Uma coisa me chama a atenção demais aqui, versículo 21. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Irmão, passaram-se vários reis desde que Daniel foi levado escravo. O rei caiu, Daniel continuou. Segundo rei, caiu, Daniel continuou. Terceiro rei, caiu, Daniel continuou. Os reis foram caindo, mas o servo de Deus continuou de pé. Eu quero te dizer uma palavra profética: se você decidir escutar a voz do seu Deus, a tua vida vai andar em movimento crescente e ascendente.
Você vai subir, você vai crescer, porque você decidiu obedecer ao Senhor. No meio do caminho, quem desobedece ao Senhor vai cair inevitavelmente, mas aquele que escolhe temer o Senhor e obedecer ao Senhor, a vida dessa pessoa ela vai andar de forma crescente e de forma ascendente. Paulo escreve que a gente vai brilhando de glória em glória, irmão. Nós vamos crescendo de pouco a pouco, mas nós vamos crescendo. Talvez hoje você pode falar: pastor, não estou vendo nada, eu estou como Daniel, fui levado cativeiro, eu me sinto preso por alguma coisa, eu estou sendo tratado como um escravo, ou talvez tenha um rei querendo me cortar minha cabeça, me matar, me julgar na fornalha de fogo. Querido, mas a palavra de Deus diz que Daniel foi fiel, e depois que os reis caíram, Daniel permaneceu de pé, porque ele foi fiel ao Senhor. Nós precisamos ser fiel ao nosso Deus, amém, igreja? Fala assim: eu preciso ser fiel ao meu Deus. Vamos ficar de pé, vamos. Eu quero que vocês fiquem de pé.